9h52, esse aqui é o som do futebol na Rádio Bandeirantes. Vinícius Bueno, bom dia, Vini. Tudo bem, Thaís? Bom dia pra você, pra Sônia. Tudo bom, Vini? Feriadão com jogos todos os dias, né? Pois é, tem jogo todo dia pra todos os gostos. Tem peregrinação, mas também tem futebol. Agora, a gente tem que deixar claro que o torcedor são paulino não tá satisfeito. Tem não jogo tá pra todos os gostos, mas o torcedor do São Paulo tá incomodado porque ontem o time ficou só no empate por 0-0 com o Cuiabá, fora de casa, e não foi um empate esporádico. O São Paulo tem empatado com todo mundo. Vem de 5 empates seguidos. 0-0 com o Cuiabá, 1-1 com o Santos, 1-1 com a Chapecoense, 0-0 com o Atlético Mineiro, 0-0 com o América Mineiro, e a situação bastante delicada para o São Paulo, que está só na 13ª colocação com 30 pontos. Ou seja, o time tem só 4 a mais do que o Bahia, que está na zona de rebaixamento, abrindo o Z4. O Crespo ontem, técnico argentino do São Paulo, disse mais de uma vez que a situação não é tranquila, está sim delicada e que o time precisa apresentar um futebol melhor. E de fato precisa mesmo. A gente sempre fala, né, Thaís, sobre o quanto o campeonato estadual muitas vezes engana. Pois é. O São Paulo conquistou um título, fez aquela festa toda e precisava fazer mesmo. Para o torcedor, havia essa ânsia, essa gana por uma conquista de um título que não vinha há muito tempo. Mas aí começa o Campeonato Brasileiro e aquela esperança, aquela falsa expectativa de que você poderia brigar por algo no Campeonato Nacional depois de ter vencido o estadual, cai por terra. Tá aparecendo, sei, por causa própria, né, sofredora, mas tá complicado. E o Crespo não fala nada. O Crespo, eu sinceramente acho que chegou no momento que ele precisa dar uma resposta. Ele tá cobrando dos atletas uma melhora, mas ele também precisa dar uma resposta no sentido de ele consegue extrair mais desse elenco. Tecnicamente, taticamente, de maneira anímica, esses jogadores conseguem dar uma resposta diferente ou o trabalho dele estagnou? É só isso. Essa é uma resposta que ele também vai ter de dar nos próximos dias. Volto a dizer, 4 pontos de diferença para o time que abre a zona do rebaixamento. São Paulo precisa e muito voltar a vencer na competição nacional. E hoje teremos 2 jogos, 2 paulistas entrando em campo no Campeonato Brasileiro, com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes do Rogério Assis, o duelo entre Palmeiras e Bahia. Opa. O Verdão também precisando dar uma resposta interessante. Tá na parte de cima da tabela, na 3ª colocação, finalista da Libertadores, mas os últimos 10 jogos do Campeonato Brasileiro foram 7 derrotas. É muita coisa, o time precisa dar uma resposta hoje em Salvador, na Arena Fonte Nova contra o Bahia, e o outro jogo envolvendo um time paulista é um pouquinho antes, às 7 horas em Bragança Paulista, com Bragantino e Atlético Goianiense se enfrentando. Tabela do Campeonato Brasileiro, Vinícius? Com o líder Atlético Mineiro sobrando, e contando as rodadas para levantar esse título que não vem desde 1971. Uau, 50 anos. Meu pai é torcedor do Atlético Mineiro, tá na expectativa de, quem sabe, conquistar esse bicampeonato. Quem sabe é bondade sua. O Galo, certamente. Quantas rodadas? O Atlético Mineiro tem 53 pontos em 24 jogos. Então tem 11 pontos de vantagem e restam 14 jogos. Então, assim, você tem uma gordura para administrar já chegando na parte final do campeonato. Então, volto a dizer, o campeonato não está definido, até porque o Flamengo tem uma pontuação interessante também. O Flamengo tem 11 pontos a menos do que o Galo, mas tem 2 jogos também a serem realizados. Essa diferença pode cair, ela pode ser menor do que a tabela indica hoje desses 11 pontos, porque o Flamengo ainda tem 2 jogos a serem realizados. Mas o Atlético tem uma gordura interessante e isso vai ser certamente bem aproveitado pelo Cuca e pelos atletas. O Flamengo lidera com 53 pontos, 11 a mais do que o Flamengo, que está na 2ª colocação, e aí Palmeiras e Fortaleza completam o G4, com destaque também para Bragantino e Corinthians, que estão ali no G6, porque esse G4 pode virar G6 em função de 2 brasileiros estarem disputando a Sul-Americana e aí vão abrindo novas vagas. A parte de baixo da tabela é que está pegando fogo, com o Bahia na zona de rebaixamento abrindo o Z4 na 17ª colocação, Sport Recife logo atrás, Grêmio só time grande, hein? E Chapecoense. E se a gente olhar os times que estão fora da zona de rebaixamento, mas correndo risco, tem o Santos logo na sequência, na 16ª colocação, com 2 pontos e lutando para não cair pela primeira vez. Tem toda aquela coisa do São Paulo, do Santos, de nunca caímos. Mas a situação está delicada. O Santos é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e o São Paulo, apesar de estar na 13ª colocação,
E isso muitas vezes engana, né? A gente está em 13º. Tá, mas com 4 pontos de diferença para o Bahia. Então essa parte de baixo da tabela tá pegando fogo. Não é auspicioso. E Vini, vou te fazer uma pergunta de leiga. Mas a gente vê campeonato todo momento, a gente gosta de futebol, amamos, mas esses meninos não estão jogando muito, assim, no geral? Isso não vem de um desgaste do próprio atleta? Sim. Inclusive, é uma pergunta boa e que não está restrita só ao cenário nacional. E aí eu faço questão de dizer que nós tivemos nesse final de semana a final da Nations League, que envolve seleções europeias. E foi uma manobra muito interessante porque essas seleções hoje têm a possibilidade de disputar uma competição que não existia, ela é recente, mas ela substitui os jogos amistosos. E isso dá uma vantagem para essas seleções em relação ao Brasil, à Argentina, que ficam só disputando amistosos, eliminatórias contra as mesmas seleções fracas e medianas. As seleções europeias têm hoje uma nova competição para ser disputada. E quando um jogo vale título, vale taça, isso também gera uma competitividade maior. E o goleiro da Bélgica disse o seguinte: estão querendo fazer Copa do Mundo de 2 em 2 anos. E ele aí sim disse: nós não somos robôs. Esse é o interesse da UEFA, é o interesse da FIFA, e eles só pensam em dinheiro. E quem é a matéria-prima? Os jogadores. Então a gente sabe sim que há um excesso de jogos, um excesso de partidas e infelizmente eu não vejo uma perspectiva de diminuição. Acho que esse é o cenário, de cada vez mais campeonatos sendo inventados, jogos sendo acumulados e esse desgaste. É o que a Thaís falou, tem jogo todo dia por todos os campeonatos. Não tem mais aquela coisa de, quarta-feira é dia de futebol, domingo é dia de futebol. Não, quarta, sábado, tem jogo segunda, jogo terça, jogo quarta, jogo todo dia. Obrigada, Vinícius Bueno. Tchau, Vini. Bom trabalho, bom plantão pra gente, hein? Pra todos nós. Tchau, Vini.